Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Band. Conosco no programa, Dr. Marcelo Ludwig Otton, diretor médico do Internacional, ex-conselheiro do Grêmio Marco Antônio Souza e o narrador José Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes AM 640. E no Beira-Rio, o Internacional venceu o Galo Mineiro por 3-1 e está nas quartas de final da Taça Libertadores da América. O adversário colorado será o Santa Fé da Colômbia. Vamos falar sobre isso, né? Porque já está chegando perto do fim, né? São 6 jogos. O senhor está secando muito, doutor Marco Antônio Souza? Para o Mundial, talvez 4. Como para o Mundial 4? Um mexicano na final? Mexicano na final. Bom, mas aí... Passa o Cruzeiro para o lado de cá. De novo esse mamão com açúcar? Ué, só um pouquinho. Não, para O Atlas fez melhor campanha, vai decidir todas no México. Vai decidir todas no México. O Tigre. Tigre. Isso aí. Não, mas final não. Não, a final é Beira-Rio se o Inter chegar na final. Não, mas se for Porque com o Tigres mesmo, é. Porque se o Inter pegar o Cruzeiro na semifinal, pode pegar o Tigres na final. É isso Mas aí é muita coisa. Não, só um pouquinho. Aí o senhor me dá os números da Mega Sena. Não. Eu não estou dizendo nada de absurdo. Tu acha que o Cruzeiro não tem condições de passar, talvez, pelo River? Ah, não, até vou te dizer... Vai para a chave do Inter, vai o Emelec para outra chave com o mexicano, vai o Inter e o mexicano, de repente são 4 jogos para o Mundial, não para ser campeão. No bloco anterior, nós louvamos a atitude da Conmebol, enchemos a bola da Conmebol, finalmente uma punição exemplar. É uma tendência muito forte, né? A imprensa está dando isso como certo, chegou a dar na arrancada da tarde, né? Mas na tarde de sexta. De ontem. Mas depois veio um remendo dizendo, não, o Boca tem até sábado e tal. Mas, de qualquer forma, está se pensando... Perder o mando de campo por 2 anos é líquido e certo. Da competição é que eles deram uma recuada, depois de dizer inicialmente que já estava fora e tal. O fato não invalida as nossas manifestações. Não. Eu penso que a punição tem que ser exemplar, rigorosa, ter efeito pedagógico, acabar com esse negócio de que o Boca está acima do bem e do mal e que a torcida do Boca faz aquilo porque aquilo é bonito ou porque é o seu jeito, porque é a sua cultura. Não, acabou isso aí, aquilo né? é crime. Aquilo ali é banditismo, aquilo ali não é futebol profissional. Mas eu vou mais adiante, daqui a pouco eu até posso estar te atingindo como um torcedor, como Boca. Um boteiro, né? Sim, não tem problema. Eu acho que aquele estádio não tem condições de sediar uma partida de futebol. Doutor Marco, o senhor estava dizendo que a torcida do museu. Grêmio... Tem que ser museu. O senhor pode até emendar com esse assunto. O senhor estava dizendo também que a torcida do Grêmio tem que ajudar, fiscalizando, cobrando, exigindo mais profundamente ainda. Mas eu só queria fazer uma referência que daqui a pouco, falam que hoje, daqui a pouco vem essa decisão final, se o Boca estará excluído ou não, mas eu vejo uma questão. Tá bem, se ele não estiver excluído, o que vão fazer? Vão jogar o segundo tempo? Vão dar de prêmio isso para o infrator? Não, mas aí falta... Vai jogar o segundo tempo. Mas como? Esses jogadores talvez não possam jogar. Não, vai só um pouquinho. Aí... Bom, e o jogo é semana que vem, né? Aí beneficia o infrator. Se bem que nós sabemos uma coisa, que da Conmebol talvez seja possível esperar coisas piores que da CBF, né? E esse final de semana não tem jogos do Argentino. Mas, doutora, a saída da arena. A saída da arena. Pois é, Rick. Pergunta fácil essa. Rever o contrato. Como? Entrar na justiça contra a OAS. Uma eventual discussão do Grêmio com a OAS, no contrato esse que foi firmado, esse contrato secreto, mas por algumas informações que se sabe, existe uma cláusula de arbitragem, ou seja, isso não seria discutido perante a justiça comum, a justiça estadual, mas numa Câmara de Arbitragem em São Paulo, se não me falha a memória, da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Isso eu não quero dizer que a Câmara de Comércio comprometa esse julgamento. Pelo contrário, não existe... Só que este julgamento não seria perante o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Eventualmente, se algum sócio quisesse discutir isso, e aqui vai uma interpretação pessoal minha como advogado, eu acho que pelo menos uma categoria de sócios tem legitimidade, tem a capacidade de discutir isso, que são os sócios... Patrimonial. Não, o Grêmio tem uma categoria acima dos... proprietários. Dos sócios patrimoniais. O Grêmio, quando foi construir o Olímpico, vendeu uma série de títulos que chamavam cotas de fundo social. Essas cotas de fundo social foram 1.000 cotas, me parece que nem todas foram vendidas, tinha um valor altíssimo na época, só para ter uma ideia, é o valor equivalente a um carro importado médio.
Vamos tomar que hoje isso aí um carro importado médio seja R$150 mil, uma cota deste fundo. Se todas fossem vendidas, nós teríamos 15 milhões, né? Vezes 150, mas alguma coisa assim. Ou seja, não é um título associativo. Tanto é que nesse título, e eu tenho o meu 0250 é meu, passado através de inventário, processado perante o Poder Judiciário. Já que o senhor nunca usou esse título, usa agora. O senhor herdou, portanto, o título? Herdei, era do meu pai, e herdei e eu transferi por processo de inventário. Então, é patrimonial também. Mas olha o que diz esse título. O detentor desta cota é possuidor de 1.000 avos de todos, isso é o que está dito lá, 1.000 avos de todos os bens móveis e imóveis do Grêmio. Ou seja... Essa categoria tem quantos sócios? 1.000 sócios. Não vendeu todos. Não teria 1.000. Não teria 1.000 e tem 500. Muitos... Mas então esses deveriam ter participado do contrato. Eles teriam que ter assinado o contrato. Que tenha um. Tenha um, exatamente. Mas muitos desses títulos se perderam. Parece que identificados tem em torno de, não sei se chegam a 40. O que acontece? Quando este assunto é levantado, e aí os sócios patrimoniais, que seria uma categoria associativa, eles se discute se o Conselho Deliberativo, sendo um órgão de representação dos associados, teria representatividade para decidir em nome desses sócios. É uma questão que eu entendo difícil, não é uma coisa que se pode dar uma opinião no primeiro momento. Contudo, com relação aos detentores de fundo social, a relação não é associativa, é uma relação patrimonial. Os detentores dessas cotas são donos de 1.000 avos das cotas dos bens imóveis, entre eles o Estádio Olímpico, que foi dado na transação. Olha, aí o Zé Aldo é advogado. Qualquer bem que não pertença exclusivamente a mim, que eu vá dar numa transação, eu tenho que ter a anuência dos, entre aspas, condôminos, vamos dizer assim, né? Daqueles que participam daquele condomínio daquela propriedade. Esse contrato é nulo. Então, ou seja, este sócio... Ou seja, 4% dos bens móveis e imóveis do Grêmio pertencem a esse grupo. Pelo menos. Como você está falando em 40? 40 hoje identificados. Talvez, se isso sendo mais divulgado, se conseguisse resgatar mais, porque esses títulos não prescreveriam, não havia um exercício que exigisse, não havia pagamento de mensalidade. Ou seja, quem tinha o título de fundo social continua tendo. Talvez alguns tenham se perdido, algumas pessoas tenham comprado, os herdeiros não souberam. Exatamente. Isso é muito comum, né? Por incrível que pareça. Então, a solução... Então, estes, sem dúvida nenhuma, teriam legitimidade para discutir este contrato. E por que o senhor não toma a dianteira? Alguém deve estar perguntando do outro lado. O senhor é um baita gremista, filho de ex-presidente. Por um singelo motivo. Rec, meu pai, muito pouco antes de falecer, no pavilhão Pereira Filho da Santa Casa, pegou no meu braço, assim, exatamente assim, disse: meu filho, aquele título de fundo social, tu tem que usar para defender o Grêmio. Isso aí vai dar muita celeuma. Não, ele faleceu em 98. Sim. Não se falava em nada disso. Mas como ele sempre foi uma pessoa que teve uma visão muito aguçada para o futuro, de alguma forma, ele previa isso. Agora eu vou dar uma... Sim, mas então mais um motivo para usar. Isso aí não é defender o Grêmio? Pois é. O que acontece? Já lhe perguntei isso uma vez. E eu vou te repetir a resposta que eu te dei naquele momento, que é exatamente a mesma. Eu entendo, como gremista, que eu não posso ir contra a direção do Grêmio. Até porque pode ter alguma coisa nesse contrato que eu desconheço. E parece que há uma cláusula inacreditável, que o Grêmio assume a responsabilidade civil por atos de terceiros. Isso é assim, isso é o surreal. Mas nesse ganharia dinheiro do Grêmio. Não, o que acontece é o seguinte, tudo que prejudicasse a OAS seria responsabilidade do Grêmio, ou seja, eu estaria tentando dar um benefício para o Grêmio. Se houver redução das vantagens contratadas em favor da OAS, o Grêmio arca com a redução dessas vantagens. Se ele ingressar com alguma medida judicial e isso for aplicado... Eu tenho dúvida da lesividade dessa cláusula e da eventual manutenção. Mas, em todo caso, por que eu não fiz isso? Eu fui a 2 presidentes do Grêmio, o presidente Fábio Koff e o presidente Romildo Bolzan, me oferecer para fazer isso. Nenhum me respondeu. Mas eles engessaram, então, o Grêmio de uma maneira... Nenhum me respondeu.
Nenhum me respondeu. Eu não tenho dúvida nenhuma. É um momento, e bem uma coisa, politicamente é um momento favorável para ter essa discussão. É muito favorável, todo mundo está vendo. Não pensem que essa obra foi diferente das obras da Petrobras, só tem uma diferença. Aqui, os números que parecem das irregularidades são muito maiores. Vamos fazer uma conta simples, para se verificar. Por que o Grêmio comprou um estádio que dizem que custou 600? Eu duvido que tenha custado 350. Uma auditoria revelaria isso. Não, porque os outros estádios custavam muito mais. O estádio que o Cruzeiro fez aqui, claro, é um estádio diferente, mas se nós projetarmos o aumento, não chega nem perto do valor que eles estão cobrando. Nem perto, nem perto. Então, o que aconteceu? O Grêmio adquiriu um estádio, pagou, entregou a arena, entregou o Olímpico, 8,5 hectares no coração de Porto Alegre, 8,5 hectares contínuos. Quanto vale isso? Na época se falava em 60 milhões. Só para ver o absurdo dos 60 milhões, o Internacional vendeu os eucaliptos, que eram 2 hectares, por 28. 27 e quase 28. 28 milhões. Se nós fizéssemos uma simples regra de 3... E todo mundo achou que foi pouco. Se nós fizéssemos isso há 6 anos atrás, se nós fizéssemos uma simples regra de 3, em vez dos 60 milhões que a direção do Grêmio dizia que a Zenha valia, nós já chegaríamos a praticamente 120. Mas é que o estádio do Inter vale mais, né, Tio? Se bem que com uma condição. Nós sabemos que 4 pedaços de 2 hectares valem menos que 8 hectares de área contínua. Isso é óbvio, qualquer uma pessoa sabe. Então nós estamos falando assim, 200 milhões. Incentivos fiscais, 1 milhão de metros quadrados de índice construtivo. 1 milhão de metros quadrados de índice construtivo foram dados para o Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio recebeu sobre a área da Zenha e sobre os 37 hectares do Humaitá, que o Grêmio, e aí é preciso entender isso. Não, a OAS comprou aquela área, nada disso. Aquela é uma área que pertencia à Federação dos Círculos Operários do Rio Grande do Sul. É uma ONG, uma entidade de direito público, que ela estava gravada, essa entidade não poderia vender nem dar em garantia aquela área. Ou seja, era uma área que não poderia ser feito nada. Este gravame foi transferido, isso não foi transferido para a OAS, foi transferido para o Grêmio. O Grêmio deu 37 hectares e comprou 8 para fazer arena. É surreal isso é surreal. Olha, os negócios da Petrobras são pinto perto desse. Muito... Aí o que aconteceu? Esses 29 hectares, quanto vale esses 29 hectares? Só para ter uma ideia, teve uma empresa, um fundo de investimento da Caixa Econômica Federal, eu não tenho a certeza exata do nome, mas me parece que é Carogens. Eu tenho os dados, tenho o CNPJ lá no meu escritório, tenho tudo. Este fundo comprou 40% do projeto inicial, não tinha nada construído. Projeto habitacional do Olímpico. Não, da Zenha. Da Zenha. Não, lá do Humaitá. Do Humaitá. Do projeto Humaitá. Do lado da arena. Este fundo pagou, antes que qualquer tijolo tivesse sido empilhado, ou seja, comprou o negócio, por 380 milhões de reais. Há 4, 5 anos atrás. Se 40% do negócio valiam 380, é de se presumir que 100% valessem 1 bilhão. E o Grêmio deu para eles isso, o Grêmio não recebeu nada. Então, se nós pegarmos a Zenha, eu não tenho dúvida nenhuma que se nós fizéssemos uma conta correta para medir esse negócio, o Grêmio teria a receber. Mas também não vamos ser tão otimistas de achar que vem alguma coisa de lá. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que está pago, muito bem pago. Isso é 0 a 0. A torcida do Grêmio precisa brigar, precisa lutar por isso, porque se não fizer isso, a perenidade do Grêmio está em jogo. Eu disse isso há 3 anos atrás e hoje isso se concretiza, infelizmente. Muito bem, nós vamos dar prioridade depois na arrancada para o doutor Marcelo Otton para falar exatamente desses problemas todos que tem o Internacional, mas pelo jeito tudo bem encaminhado já para as quartas de final contra o Santa Fé, uma vez que amanhã contra o Avaí o Internacional joga com os reservas 6h30 no Beira-Rio. O Grêmio joga hoje contra o Coritiba no Couto Pereira, o Inter repetindo amanhã 6h30 contra o Avaí. Vamos abordar tudo isso e muito mais. Já voltamos.
Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Band. Conosco no programa, Dr. Marcelo Ludwig Otton, diretor médico do Internacional, ex-conselheiro do Grêmio, Marco Antônio Souza. E o narrador José Aldo Pinheiro, da Rádio Bandeirantes AM 640, segunda-feira também 94.9. Enquanto debatemos, vamos acompanhar a última vitória do Grêmio contra o Curitiba no Couto Pereira pelo Campeonato Brasileiro. Grêmio de novo? Só dá Grêmio nesse programa. Bicate. Mas depois nós vamos falar. Só um pouquinho. Eu esse estou aqui vendo a Arena, vendo Boca. O senhor está feliz que nós estamos falando de crise do Grêmio. Uma hora vai terminar essa crise, né, doutor Marco Antônio Souza? Aí foi a última vitória, gol de Marcelo. Eu vou... E o Grêmio quase foi campeão brasileiro esse ano aí. Eu vou pelo Marco aqui, vai terminar quando terminar o Grêmio. Mas eu não disse que ia terminar o Grêmio, eu disse que a perenidade está em jogo. Então tá, então, apostei nela. Não, mas a torcida do Grêmio vai defender o Grêmio. Não tem como ser diferente, não. O torcedor do Grêmio tá louco para tomar alguma atitude. Né? Mas sabe qual Surgiu até um escritório aí que fez uma ação, a ação foi mal feita. Mas sabe qual é o... Claro que o Grêmio nunca vai desaparecer. Uma ação laranja. Mas o problema, sabe o que é? Sabe qual é o problema? É que hoje os clubes sem recursos, eles vivem uma realidade de disputar, de ficar em segundo plano. Aí o Marcel, O futebol em segundo plano. Olha o Marcel, quebrava o galho naquela época. Quebrava o galho hoje. Hoje seria titular absoluto. Hoje o Rafael Moura seria titular do Grêmio. O Rafael Moura, nós vamos ser campeão do mundo com ele. O gol dele. Meu Deus. Esse time é curioso, ele tinha uma defesa bem sólida. Nós vamos ser campeão do mundo com o Rafael Não, Moura. o Grêmio para tomar gol era muito difícil. Era o zagueiro do Cruzeiro, Léo, Pereira e Hever. Pereira e Hever. Bons zagueiros, os três eram bons. O Pereirão era muito bom zagueiro. O lateral era o Paulo Sérgio, que agora está no CRB. E no lado esquerdo era o Helder. O Pereirão fazia muito gol de cabeça. Ele tinha Magrão e Rafael Carioca. Isso. Tcheco era o craque do time. Questão de ordem aqui. E era Pereira e na Marcel ou Reinaldo na frente. Já que eu estou militando sozinho aqui, questão de ordem, dá para pelo menos mostrar a festa do final do jogo do Beira-Rio? Não precisa mostrar os gols do Inter, só o final do jogo. Não, ali, a festa, se a gente tiver imagem, a gente vai mostrar. Só a festa, questão de ordem, eu estou sozinho aqui pegando